Programa Adriana Biasoli trazendo o assunto para você, nada agradável. Estamos falando de violência sexual na infância especificamente. Mas é óbvio que nós não temos apenas na infância, temos na adolescência, na fase de adolescência, né? Algumas questões aí que nós achamos bizarra. São até pessoas com algum tipo de deficiência mental serem abusadas também. São casos reais que acontecem. E nós estamos falando com a doutora Valéria, do Instituto Rocha Brasil, e vamos perguntar para ela agora, doutora, os traumas causados por essa criança vitimizada de violência sexual. De novo, nós não podemos pensar de forma tão linear. Todo mundo que é abusado dá nisso. Porque cada um tem sua capacidade de resiliência e de elaboração de todas essas questões. E de superação. De superação, exatamente, que é a capacidade de resiliência. Então, veja, agora, uma das coisas que costuma acontecer, que a gente enxerga bastante, são as dificuldades com relação à sexualidade futuramente. Então, é muito comum, principalmente a mulher, ao ser abusada, o homem também, a gente enxerga isso. Futuramente tem dificuldades na sexualidade. Ou não consegue sentir prazer suficientemente, ou se defende da sexualidade através do corpo, seja engordando demais, tenta se proteger da relação sexual, deixando de ser uma pessoa atraente, vamos dizer assim, né? É uma das defesas que a pessoa pode ter. Mas, enfim, acaba ficando uma marca na sexualidade da pessoa. Acaba sendo algo difícil de lidar. Então, às vezes, o homem pode ter problema de ereção, a mulher não sente prazer na relação sexual, ou evita se relacionar sexualmente, quando se relaciona, nunca é uma entrega total. Enfim. Ou se relacionar muito, acontece? Pode acontecer também. De trocar de vários parceiros. Isso, que não deixa de ser uma forma também dela se punir, se expondo demais, acabando fazendo do corpo dela um uso e abuso. Antes era de uma pessoa, acaba sendo de várias pessoas. Eu sou dona do meu corpo, então eu faço com ele o que eu quiser, já que eu não pude me defender lá atrás. Isso é uma outra forma. Não? Isso é uma forma de tentar atingir o homem, vamos dizer assim. Quando eu arrumo vários homens, traio não me ligo a nenhum. Mas eu tô falando de outra maneira também. Sim. Ela se sentindo mal, que pode ser ao mesmo tempo as duas coisas, tá? Pode ser que ela faz isso e ao mesmo tempo se sente mal. Então ela tá agredindo o homem e ao mesmo tempo se agredindo. Se punindo. Se punindo. Então, veja, acaba tendo marcas na vida sexual dessa pessoa. Tem marcas também no que se refere à autoimagem. A pessoa costuma ter uma baixa autoestima. Sente a última das mulheres. A culpa. Então, aí no sentido emocional, se sente muito culpada. Em função de ser muito culpada, ela vai lá e se pune o tempo todo. Ou faz uma escolha de um parceiro abusador também, repetição de padrão intergeracional. Ela repete a história dela através do parceiro. A desconfiança. A desconfiança também. Enfim, é uma pessoa que faz escolhas que a levam a um sofrimento e a repetição do abuso. Ela acaba sendo abusada, pode não ser abusada sexualmente, de novo, mas é abusada emocionalmente. Então as pessoas exploram ela acha que não tem valor, então fica com a baixa autoestima. Nossa. E acaba permitindo que os outros façam com ela coisas que ela não precisaria permitir. Isso pode ter uma... Só mais um finalzinho. E a dificuldade com limites. Porque a questão do abuso está relacionada a limites. É uma pessoa que extrapolou os limites com aquela criança. Sim. Então ela também pode ter dificuldade em colocar limites na vida futura. Ela acaba, desde colocar limite para filho até para tudo. A pessoa que não tem limite, que absorve, que não consegue dizer não para nada. Ela vai só dizendo sim. Vai só dizendo sim e acaba se machucando, né? Cada vez mais. É. Olha que interessante. A gente
A pessoa, em geral, doutora, mesmo que ela já tenha passado isso há anos atrás, hoje ela acha que superou. Eu acredito que não. Eu acho que essa superação, ela não acontece. Fica um vestígio, alguma coisinha fica lá dentro, travando. Uma terapia, buscar a ajuda de um profissional, ela vai contribuir de alguma forma? É fundamental. É fundamental. Ela pôr isso para fora, mesmo que tenha passado-se muitos anos, isso vai contribuir? Claro que vai. Por quê? Porque o nosso emocional é atemporal. Não é o tempo cronológico, não é o tempo emocional. Então o emocional da pessoa ainda está naquela vivência do passado. Então, nesse sentido, é importante revisitar, vamos dizer assim, a minha história para poder entrar em contato com os sentimentos, botar esses sentimentos para fora, para poder elaborar tudo isso de uma forma construtiva na minha vida. E aí eu vou fazer escolhas mais construtivas de vida. Olha só. Bom, doutora, eu fiz essa pergunta porque nós sabemos que existiram muitos casos, ainda existem e já existiram, né? Muitos casos. E tem algumas mulheres até que são bem resolvidas, mas de uma forma ou de outra, elas parecem, né? Vamos dizer assim, né? Parecem bem resolvidas. Mas lá no fundinho, lá dentro dela, tem essa ferida que ela ainda não cicatrizou. Ela precisa fazer com a criança que tem dentro dela aquilo que os pais não puderam fazer. Ou seja, olhar para essa criança. Todas nós temos uma criança dentro da gente. Então a criança abusada, ela precisa ser olhada. Depois que a gente cresce, a gente não tem que ficar esperando isso dos nossos pais. Mas nós temos que esperar isso de nós quanto adultos. Olhar para a nossa criança. Então, aquela pessoa que foi abusada, é importante olhar para ela, para a criança que tem dentro dela e cuidar daquela criança. O lado adulto dela precisa cuidar da criança. Olha, o assunto é um assunto que a gente tem que falar, nós temos que observar muito as coisas, prestar atenção. Os nossos filhos estão aí, são os nossos bens mais queridos, né? São as nossas joias mais preciosas. Nós devemos cuidar com muito carinho. E eu acredito que essas mulheres que sofreram abusos, né? Não dá pra gente retroceder no tempo, voltar e fazer a mágoa passar ou o tempo parar, né? E transformar uma infância que foi ruim numa infância boa. Mas nós podemos, sim, dar um outro sentido à vida, né, doutora? Sem dúvida. E eu acredito que essas mulheres que foram vitimizadas, muitas delas, hoje elas têm um olho mais aberto, né? Eu acredito nisso. Elas prestam mais atenção ao seu redor, principalmente na criação dos filhos. Elas são mais cuidadosas, digamos assim. Não sei se é a grande maioria, mas eu acredito que muitas delas se tornaram grandes cuidadoras, né? Embora não tivessem esse apoio psicológico. Então, doutora, para a mulher que está em casa, ou para a mãe que está em casa, ou até o pai que está em casa, ou para essa pessoa que foi vítima de violência sexual, eu gostaria que a senhora olhasse para o olho dele ali e desse um recado, desse o seu recado, né, como profissional que a senhora é. Ok. Bom, a primeira coisa, é muito importante que você denuncie isso. Mesmo que você não tenha um sistema que te apoie, mas busque ajuda. Essa denúncia pode ser uma denúncia futura. Ao se tratar, quando você está colocando isso na sua terapia, você está de alguma maneira denunciando naquele momento algo que você não pôde, que você precisou calar lá fora, lá atrás. Então, não deixe de denunciar. Vamos olhar para os nossos filhos. Vamos ter um olhar atento, mesmo aquilo que a gente não sabe lidar. Basta buscar ajuda. A ajuda é fundamental quando eu não sei lidar com uma situação. Então não vamos deixar os nossos filhos sozinhos. Vamos olhar sempre para eles, estar atento a como é que eles agem
porque a mudança de comportamento, a criança dá sempre sinais o tempo todo, seja adoecendo, seja ficando mais caladinha, uma criança que era mais extrovertida, seja não querendo ir com um pai, ou seja uma menina que quer se vestir como um menino ou engordar demais. Quer dizer, as crianças dão sinais. Vamos ficar atentos aos sinais e vamos buscar ajuda, porque eu sozinha, quanto mãe, às vezes não sei o que fazer, mas eu preciso ir atrás de ajuda para que esse apoio possa fazer com que eu ajude a mim em primeiro lugar e ao meu filho. Abuso sexual na infância, não é, ou na adolescência acontece, está aí. Haverá um dia, né, pelo menos de uma forma bastante utópica, eu penso assim, em que nós não tenhamos mais que tratar de assuntos como esse. O ser humano caminha para essa evolução. Mas enquanto isso não acontece, precisamos nós tomarmos ciência e consciência das nossas ações. Vamos buscar compreender, entender o que está acontecendo. Tá certo, doutora? Muito obrigado por sua participação. Terei aqui brevemente, né? A terei novamente. Espero, né, contar com a sua participação no meu programa. Eu tenho certeza que a mamãe lá em casa nos assistiu, conseguiu entender essa mensagem que nós tentamos passar hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para outros programas. Obrigada, doutora. Voltamos já já, nem pense em sair daí.